essa live de hoje é justamente para preparar o pessoal que já, pelo menos, já passou pelo processo aí de seleção e vai partir para uma entrevista, e também para aquelas pessoas que estão interessadas em saber um pouco mais dessas perguntas e das entrevistas, como que elas funcionam, né, e as possíveis respostas. Para isso, o que eu fiz? Eu preparei um conjunto de 20 perguntas, tá? E dessas 20 perguntas, eu preparei, pelo menos em cada pergunta, eu preparei 3 possíveis respostas para cada pergunta. Então, o que eu gosto muito de comentar é o seguinte: não existe resposta certa ou errada. O que existe é uma resposta ruim. E isso pode impactar na avaliação quando o entrevistador, seja o gestor, a pessoa que determinou o cargo, ou o pessoal de recursos humanos, né, pode ser que nessa etapa aí você já seja descartado. Então, vocês têm que estar preparados. As respostas e as perguntas que eu me baseei são perguntas que normalmente aqui no Brasil elas fazem, né, servem tanto para pequena, média empresa, grandes empresas, multinacionais fazem esse tipo de pergunta, e algumas perguntas é uma tendência também lá fora, do que faz lá fora. E aqui no Brasil, às vezes, o pessoal gosta de copiar o que está acontecendo lá fora e trazer aqui para dentro. Então, eu também, dentro dessas 20 perguntas, eu separei algumas que são tipo uma tendência, né, internacional em termos de perguntas para os candidatos durante um processo de entrevista. Então, vamos lá. Perguntas clássicas, né, num processo de entrevista. Essa é uma pergunta clássica que todo entrevistador faz. Conte-me sobre você. Fale um pouco mais de você. Claro que vocês já apresentaram um currículo, mas ele quer agora escutar de você, ao vivo, ou às vezes até por vídeo, né? O que você faz, né? O que você é, quem é você, né? Então, aqui, eu coloquei uma resposta que é justamente para aquela pessoa que, por exemplo, é um iniciante. Eu vou mostrar depois as outras 3 respostas. Mas esse, por exemplo, seria uma resposta para uma pessoa iniciante, ou seja, com foco no potencial. Então, uma maneira de você começar a responder seria: sou formado em... Aí você vai mencionar o teu curso, né? Por exemplo, eu sou formado em engenharia metalúrgica, então eu sou um engenheiro metalurgista. E durante a minha graduação me destaquei em projetos tais como, aí de repente, algumas escolas, universidades ou até cursos técnicos pede para os alunos prepararem um trabalho de conclusão de curso. Então, você pode mencionar isso, né? Então, projetos, aí você vai mencionar quais são os exemplos dos projetos. Por exemplo, organização em evento na faculdade, que mobilizou X pessoas e assim por diante. Aí você continua, onde eu desenvolvi, qual foi a habilidade que você desenvolveu. Então, por exemplo, foi uma organização, foi a comunicação, o que você aprendeu e desenvolveu com isso. E aí continua, busco a minha primeira oportunidade na área de, aí é a área que você está procurando, você tem que colocar isso, para aplicar essa energia e aprendizado rápido e contribuir para uma nova perspectiva. Por isso, me interessei muito por essa vaga na empresa X que vocês estão fazendo a aplicação. Essa é uma resposta, por exemplo, para um jovem aprendiz, para uma pessoa que está em busca do primeiro emprego, uma pessoa que está iniciando carreira. Tá? Muito bem, vamos continuando, né? Conte-me sobre você. Aqui já é para um profissional que eu chamo de que está em fase de transição. Fase de transição, eu acho que a maioria de vocês sabe, é o seguinte: está em transição de carreira, né? Ele estava numa determinada posição, mas agora, de repente, está procurando uma outra posição. Então, qual que seria uma resposta típica? Seria, para o profissional em transição, você foca em experiência relevante, você vai falar, tenho X anos de experiências na área X, tá? Com passagem pela empresa, aí você menciona a empresa, onde eu fui responsável, você vai mencionar qual foi a atividade, consegui conquistas, né, em números, ou seja, é importante, pessoal, dizer o seguinte, para quem já tem um pouco mais de experiência, é sempre bom dizer, se você teve responsabilidade sobre uma determinada atividade lá dentro, transformar isso em números. É o que eu já mencionei num vídeo anterior, que eu já gravei aqui e está aqui no YouTube. Você vai usar o verbo, o que você fez, e mostrar um resultado. Tá? Então, assim, conquistou um número, reduziu o tempo, por exemplo, de um processo, em 15%. Isso aí são exemplos, pessoal. Não é para escrever isso aí, não. Esses aí são exemplos. Estou buscando uma nova oportunidade.
né? Aí você vai deixar claro qual é o objetivo que você está buscando, tá? Aprofundar conhecimentos em gestão ágil e perceber essa vaga na empresa, você vai mencionar a empresa, combina perfeitamente combina perfeitamente com a minha experiência em habilidade X, Y, Z que você tem e o meu interesse, aí você coloca qual é o interesse que você enxergou dentro da empresa. Então, essa já é para uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência e está buscando uma nova colocação. Vamos para uma terceira resposta. Aqui, o foco, pessoal, é no propósito e nos valores. O que significa isso? Grandes empresas, eles têm missão, visão e valores. E o pessoal gosta de publicar isso no site, dizendo, os nossos valores são esses. Então, quando tem um profissional que está buscando justamente um foco nisso, a resposta deveria ser desta forma. Então, ele fala assim, sou uma pessoa movida por, menciono qual é o valor que a pessoa, né? Resolver problemas complexos, criar impacto social. Hoje em dia, muitas empresas perguntam isso, né, com relação à parte social. Minha trajetória, tanto no voluntariado, por exemplo, eu estou citando aí um exemplo, né? Aí você menciona, de repente, é um projeto pessoal ou que você participa, quanto na minha experiência profissional, sempre girou em torno disso. Então, na vaga anterior, por exemplo, né, você pode até mencionar empresas anteriores, dar um exemplo alinhado com o valor que você está dizendo, agora busca um ambiente como o da empresa que você está aplicando, que valoriza, de novo, a empresa que você está aplicando, que você está citando um valor da empresa, para que eu possa alinhar a minha carreira, o meu propósito, aos propósitos dessa empresa. Então, veja, pessoal, aqui é importante lembrar que é o seguinte, eu estou considerando que vocês, passando pela famosa triagem lá, antes de entrar para um processo de entrevista, que vocês fizeram a pesquisa da empresa e estudaram muito bem o que está sendo discutido na vaga. Então, a tarefa de vocês, em termos de fazer a pesquisa da empresa, do cargo, o que a empresa oferece, quais são os valores da empresa, o que a empresa tem de bom, né? Isso tudo faz parte do processo de entrevista. Então, eu estou já considerando que vocês vão fazer isso ou já fizeram isso. Se não fez, corre para fazer, porque é aí que se você começar a titubear ou gaguejar na hora de falar alguma coisa sobre a empresa, você pode estar perdendo aí uma grande oportunidade.